Oi, pessoal. Vamos estar continuando com o nosso estudo do panorama bíblico. Hoje a gente vai continuar com a história de Jacó, que a gente tinha visto no fim da aula passada, que nasceram os dois filhos de Isaac, que eram Esaú e Jacó. E aí teve todo o problema com a primogenitura, e depois Jacó roubou a bênção do primeiro filho de Esaú e fugiu. Então, hoje a gente vai ver mais da história de Jacó e tem uma coisa muito legal que vai se passar nessa história. E a gente vai falar então de Jacó fora da casa dele, quando ele fugiu. Ele foi para a casa de Labão. E depois, quando ele teve que voltar. Então, começando, a gente primeiro vê Jacó na casa de Labão. Quem que era Labão? Labão era irmão da mãe de Jacó. Ou seja, Labão era tio de Jacó. Quando ele teve que fugir de sua casa, a sua mãe, Rebeca, ela falou para ele: Filho, foge para casa do meu irmão, Labão, que você vai conseguir se esconder lá. E aí Jacó foi justamente para lá. E quando Jacó chegou na casa de Labão, ele conheceu suas filhas, que eram Lia e Raquel. E de imediato, Jacó se apaixonou por Raquel e ele a quis como sua esposa, né? Então, Jacó já foi falar com Labão sobre isso e, Labão foi um tanto quanto desonesto com ele, né? Ele fez um acordo com Jacó. Ele falou assim, né? Olha só, Jacó, aqui na nossa terra a gente tem costume, então se você quiser a mão da minha filha, você vai ter que trabalhar 7 anos por ela. E aí Jacó aceitou tranquilamente. E acho que vale marcar um detalhe que tem esse acordo entre eles, de Jacó trabalhar 7 anos para se casar com Raquel, mas ele não esperou 7 anos. Ele, ele se casou e depois que ele foi pagar a dívida dos 7 anos. Só que não foi tão simples assim, né? Jacó, que foi quem enganou seu irmão, que enganou seu pai, era conhecido como enganador, né? Foi enganado. Foi enganado por Labão. E, na verdade, com quem ele se casou foi Lia. Aí você pode pensar assim, né? Nossa, que estranho. Como assim que se casa com a pessoa errada? É, naquela época, os casamentos não eram da mesma maneira que são hoje em dia. E a esposa, a noiva, né? Ela ficava com um véu sobre o rosto. Não tinha como ver como que era o rosto dela até depois da noite de núpcias, que seria quando o casal tivesse a primeira relação sexual. E para aquela época e para Deus, a relação sexual entre um casal significa justamente o casamento. Esse é o símbolo do casamento para Deus. Ter a relação sexual entre o homem e a mulher. Então, teve a cerimônia de casamento. E aí, Jacó passou a noite com sua esposa. E aí, quando ele foi ver o rosto dela, não era Raquel, era Lia. E aí, ó, ele ficou muito bravo com Labão, né? E foi falar com ele. E Labão puxou uma desculpa lá, né? Que a filha mais velha sempre tem que se casar antes da filha mais nova. Então não podia te dar Raquel. E então é, Jacó falou: eu ainda quero Raquel. E aí Labão, sendo espertinho, né? Ele já falou: então mais 7 anos para você trabalhar. E aí Jacó teve que pagar uma dívida de 14 anos de trabalho para Labão, para se casar com Raquel. E aí ele foi e se casou com ela também. Então, Jacó teve duas esposas, que eram as duas irmãs, Lia e Raquel. Mais pra frente também, Jacó vai ter filhos com as concubinas. é, não. Mais pra frente também, Jacó vai ter filhos com as servas de Lia e Raquel, porque as duas tinham uma intriga entre elas e elas ficavam competindo para ver quem tinha mais filho. E Raquel tinha problemas de engravidar. Então, Raquel falou: tenha filhos com a minha serva. E aí Lia, para não ficar atrás também, tenha filhos com a minha serva também. E aí
acabou que ele teve 12 filhos no total, né? E esses 12 filhos vão ser bem importantes mais pra frente, porque é, parte disso é a razão de Israel ter as 12 tribos. A gente sempre escuta as 12 tribos de Israel, ou a gente fala alguns nomes, tipo, sei lá, a tribo de Judá. Essas tribos vieram dos filhos de Jacó, com algumas exceções. Por exemplo, a tribo dos levitas e Benjamim e Efraim que são um pouco diferentes, mas isso eu vou falar mais pra frente quando se formar a nação de Israel. O que é, é, eu quero enfatizar nesse ponto agora é que Jacó teve 12 filhos com as suas duas esposas e também com uma serva de cada. E ele teve que pagar a dívida com Labão, né? Essa dívida de 14 anos. Então ele ficou lá trabalhando por 14 anos para Labão. E Deus o abençoou muito nessa época. Ele tinha recebido a bênção de seu pai quando ele estava morrendo, na aula passada que a gente tinha falado, de Isaac, né? E aí Deus realmente abençoou Jacó. E aí ele enriqueceu muito nas terras de Labão. Tem um dos textos até diz que Labão e Jacó tinham feito um acordo, né, de na próxima geração dos cordeiros que nascerem, aqueles que forem listrados são seus e os que não forem listrados são meus. E, e aí vinha essa geração e nascia uma grande quantidade sempre a favor de Jacó, que era a maneira de Deus abençoar a vida de Jacó. E Labão também, ele reconhece que Deus abençoou muito sua vida por causa de Jacó. Então, Jacó era realmente um homem muito abençoado por Deus. E, enfim, ele pagou os 14 anos de trabalho que ele tinha para Labão. E aí ele decidiu voltar para sua terra. Só que tinha um problema na sua terra, né? Você, ele não sabia como que estava seu irmão, né? Esaú queria matar ele quando ele fugiu. Como que será que ele ia estar agora? Ele não sabia. Mas enfim, ele pegou suas esposas, seus filhos, todas as riquezas e foi embora da terra de Labão, voltando para sua terra original. E então aconteceu um negócio complicado, né? Enquanto Jacó estava voltando, é, os seus servos avistaram um homem de longe e eles foram trocar mensagens, né? E esse homem era Esaú, era o irmão de Jacó. E Esaú não estava sozinho, ele estava junto com muitos homens. Então, nessa hora, quando Jacó descobriu isso, ele já ficou muito preocupado, porque ele pensou assim: meu irmão já veio me encontrar, eu mal cheguei, ele já está me esperando e ele está com vários homens preparados para me encontrar. Ele está querendo me matar, matar minha família em vingança. E aí ele tem esses homens justamente para atacar em grupo, como se fosse um exército para me matar. E aí Jacó ficou realmente muito preocupado. Então, nessa noite, Jacó, ele estava com sua família, seus bens, tudo. E eles precisavam atravessar um rio. Eles atravessaram e tudo passou, menos Jacó. Jacó ficou por último. E nesse momento apareceu um homem. A Bíblia não diz quem era esse homem. Só diz que era um homem, né? E então eles lutaram e chegou um certo momento que esse homem tocou na coxa de Jacó e o feriu. Mas mesmo assim, Jacó estava se agarrando ao homem, não estava deixando ele ir. E aí o homem falou: ó, me larga que eu preciso ir porque o dia já está amanhecendo. E aí Jacó, então ele falou: eu não vou te largar até você me dar a sua bênção. E nesse momento é o momento em que esse homem troca o nome de Jacó para Israel, porque ele era de Jacó, que era o enganador, e agora ele seria Israel, porque ele lutou com Deus e venceu. Esse foi o novo nome dele. E então o homem sumiu e Jacó marcou aquele lugar como o lugar onde ele viu a face de Deus. Que bem interessante, né? É, a gente não tem como afirmar com certeza quem era esse homem, mas pelo texto a gente sabe que ele era.
não era um homem qualquer. Como já falei na aula dos anjos, Deus e os anjos, quando eles apareciam para as pessoas, eles apareciam com asas, com as coisas estranhas. Não, eles apareciam como pessoas. Então, esse homem que Jacó encontrou era também um ser espiritual. Esse homem era muito provavelmente Jesus no Velho Testamento, porque o próprio homem deu o nome a Jacó como de Israel, que foi o homem que lutou com Deus e venceu. Então, se ele lutou com Deus, poderia ser quem? Deus Pai, Jesus ou o Espírito Santo. O Espírito Santo a gente nunca viu em nenhuma forma encarnada, né? E há um texto também na Bíblia que diz que ninguém viu o Deus Pai face a face, né? E Jacó viu face a face esse homem. Então a gente tem o entendimento de que esse homem muito provavelmente era Jesus. Não, não dá para afirmar com certeza, mas porque depende da versão também, tem algumas coisinhas que talvez fique um pouquinho diferente, mas a gente entende como se fosse, como que se esse homem fosse Jesus no Velho Testamento, que aparece em outras partes do Velho Testamento também. Mas ele foi abençoado por Deus, mais uma vez. E isso é mais uma vez para lembrar o quanto que o povo da Bíblia, de antigamente, valorizava bênçãos. Bênçãos eram muito importantes para aquele povo. E a gente deveria valorizar mais bênçãos hoje em dia também. Mas enfim, Jacó vai e se encontra com Esaú. Depois de ter enviado presentes, enviado mensagens, e ainda assim, tipo, ele separou a família dele em dois grupos para cada um ser atacado, outro fugisse. E no fim, quando ele se encontrou com seu irmão, não era nada disso. Seu irmão realmente se encontrou com ele e ficou muito feliz. E ele já tinha perdoado Jacó há muito tempo. Então, Jacó conseguiu voltar em paz para sua terra natal. E a partir dali, a gente acaba vendo que ele teve seu último filho. Que eu falei que ele teve 12 filhos, mas levou bastante tempo para ter os 12 filhos, né? O seu último filho foi depois de se encontrar com Esaú, nas terras anteriores, em que ele tem Benjamim, que é o último filho de Raquel, e aí Raquel morre. Raquel, justamente a esposa que Jacó mais amava, a que ele fez de tudo para conseguir. Então, a gente vai ver a partir da próxima aula como se o que acontece para a formação do povo de Israel. Porque o nome desse homem agora não era mais Jacó, era Israel. E é por isso que a nação se tornou Israel. Porque era a nação de Israel, o povo de Israel. E de Israel vieram 12 tribos, cada tribo com o nome de um dos filhos de Israel, um dos 12 filhos da nação. Tem algumas diferenças, como Levi não tem tribo e José tem duas tribos, que seriam os filhos de José. Mas isso a gente vai ver na aula de José, que vai ser justamente a próxima aula. Então, é isso a aula de hoje, gente. Espero que tenha dado para entender e até mais.